Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 1. Eu me chamo professora Shirley Barros, sou tecnóloga em Radiologia e especialista no ensino docência do superior. Então vamos lá. Olha, vamos ter mais um tópico dentro do nosso sistema esquelético, né? Agora nós vamos conversar sobre a divisão do esqueleto. Então, quando nós falamos do nosso sistema esquelético, falamos da nossa arquitetura óssea, né, do que vinha compondo esses ossos, né, que ele produzia, a função dele. E agora nós chegamos na divisão do esqueleto. Quando nós falamos da divisão do esqueleto, eu quero dizer para vocês que cada peça do esqueleto anatômico, nós temos sua função, tem sua atividade específica para trabalhar, tá? Vamos lá. Então, olha só, o esqueleto humano, ele é formado por um total de 206 ossos, dividido em duas grandes porções. E agora a gente vai começar a entender a divisão desse esqueleto em si, né? Dessa arquitetura, né? Desse movimento, né? Então, olha só, vamos pensar. São, né, aí denominados essas duas divisões. Eu vou denominar de esqueleto axial e de esqueleto apendicular. Sendo que dentro do esqueleto axial eu tenho 80 ossos e dentro do esqueleto apendicular eu tenho 126 ossos. Isso daí para fazer toda uma formação, para a gente conseguir ter a movimentação, para a gente conseguir ser, né, ter as estruturas específicas, cada uma no seu devido lugar, tá? A união das duas porções se faz pelas cinturas. Aí, que cinturas são essas, prof? Que é essas cinturas? Porque eu achei que eu só tinha aquela cintura aqui do meio do quadril. Nós temos dois tipos de cinturas, e uma é chamada de cintura escapular e outra é chamada de cintura pélvica, né? Segundo Santos, 2014, página 20. Quando eu falo para você de cintura escapular, eu estou falando dessa região superior, onde está fixados aqui os nossos membros superiores, os nossos braços. E quando eu falo de cintura pélvica, automaticamente estou falando da pelve. Na pelve, cintura pélvica, está fixado quem, né? Os nossos membros inferiores. Então, nós vamos ter duas situações, dois tipos de cinturas dentro do nosso esqueleto humano. A cintura escapular e a cintura pélvica. Tranquilos aí? Essa é só a nossa parte introdutória aí para você, tá? Além de apresentar-se na forma mais comum de todos os ossos interligados. Então, ele se apresenta se interligando entre um osso e outro. Nada é isoladamente. Na verdade, a gente tem ossinhos isolados, que a gente pode dizer que eles são chamados de sesamoide, que é só a patela e um ossinho lá no pé, né? Mas eles são todos interligados. Todos os nossos ossos, eles são ossos de continuidade. Eles são interligados um ao outro, ainda que seja por uma articulação, por um ligamento, mas eles não são ossos soltos, que estão desprendidos, né? O esqueleto também apresenta sua forma isolada. Isolada porque nós estudamos ele anatomicamente, né, de forma só, né? Então, a gente pode dizer que eles são de forma isolada. Olha, então, como eles são de forma isolada, eu também posso denominá-los de articulados ou desarticulados. Articulados ou desarticulados. E a gente vai ver mais na frente o que quer dizer isso. Só um pouquinho. Então, quando o esqueleto apresenta-se na forma articulada, em que momento esse esqueleto vai se apresentar de forma articulada para nós, né? Então, quando ocorre a união por ossos naturais. Então, eu posso dizer que se a união desse osso está de forma natural, de acordo natural é como um indivíduo que nasceu,
né, cresceu, não houve fraturas, não houve uma interrupção dessa continuidade óssea, então eu posso dizer que ele está de forma natural, feito pelos seus próprios ligamentos, pelas suas próprias cartilagens. A gente vai dizer que isso daí, né, é feito de forma natural, tá bom? Que isso daí nada mais é do que uma forma articulada dos ossos, tá? Quando eu penso na forma artificial, eu vou pensar na forma desarticulada, porque se esse indivíduo ele sofreu uma fratura, se esse indivíduo tem situações que precisa se utilizar-se de uma prótese, de um parafuso, né, para que ele consiga se locomover, então eu vou dizer que esse indivíduo ele está de forma artificial. É uma forma que a gente pode estar falando de desarticulada. Então, a forma artificial, ela é ligada por meio de peças metálicas, ou mista. Ou ela vai ser toda metálica, e isso ocorre muito na cabeça do fêmur, nessa articulação dos pacientes mais idosos. Nós vamos observar que ocorre um grande índice de fratura nessa região. E alguns precisam colocar uma prótese integral, uma cabeça de um fêmur de forma artificial para fazer a ligação, né? Para que dê sustentação e a pessoa consiga se locomover. Então, essa forma a gente pode dizer que ela é uma forma artificial, né? Então, ela usa os dois processos. Ela também pode usar os dois processos, né? Que a gente pode dizer misto. Ele pode ter essa forma, uma peça inteira, um membro inferior inteiro, sendo aí acoplado, né, interligado na sua estrutura para que ele consiga se locomover, ou ele pode ter somente uma parte dessa peça. Então, artificialmente, quando eu penso no artificial, eu penso nessa estrutura inteira, numa ligação metálica inteira, né, uma arte inteira sendo colocada sobre a estrutura desse paciente. Mas quando eu penso numa mista, eu estou falando que ele vai ter parte dessa estrutura metálica, dessa ligação. Pode ser só um parafuso, né, sendo colocado nessa região para dar sustentação. Então, Santos é que vai dizer isso lá em 2014, em página 20. Tranquilos? Vamos lá. Vamos entendendo mais um pouquinho. Então, quando eu penso, isso daí só era uma parte inicial para a gente. Então, quando nós pensarmos em divisão do esqueleto, eu tenho que pensar que o meu esqueleto, ele se divide em axial, apendicular e duas cinturas. Eu tenho cintura escapular e cintura pélvica. Tranquilos? Vamos aprender mais um pouquinho, vamos dividir mais um pouquinho, vamos ter mais um pouquinho de entendimento quanto a isso. Dentro do esqueleto axial, nós falamos, ele é composto por 80 ossos. Quando nós falamos do esqueleto axial, eu estou falando de um esqueleto que está centrado ao eixo do corpo. É um esqueleto onde todas as estruturas elas estão se compondo na região central do corpo do indivíduo, do humano, né? Do ser humano. Então, eles se formam principalmente pela estrutura de sustentação do corpo humano. Então, ele que vai dar maior sustentação ao corpo. A maior parte, né, deles vão estar para sustentar o peso. Então, essa região central, ela é sobrecarregada pelo nosso peso, pelo nosso corpo, pode dizer isso. Então, elas formam as principais estruturas de sustentação. Sustentação, coluna, aí tá lá no esqueleto axial. Crânio, tá lá no esqueleto axial. A região que a gente pode dizer da lombar, onde recebe maior sustentação do nosso corpo humano, tá aí na região que a gente pode dizer, lá na região central, dentro do axial, tá? E aí a gente eu tenho uma divisão ainda dentro desse esqueleto axial. A gente pode dizer, tem o crânio, toda a região do crânio, a face,
Aí, crânio e face, eles são de forma dividida, são estudados de forma dividida, eles não vão ser estudados juntamente, mas nós dividimos crânio e a face, a região da face estudada de uma forma e o crânio em si estudado de peças diferentes. Então, crânio e face fazem parte do nosso esqueleto axial, onde está no centro da nossa estrutura. Nós temos ainda, descendo mais um pouquinho, nós temos o ocioide, os ossículos auditivos e a coluna vertebral. Quando eu falo da coluna vertebral, eu estou falando para você dos 3 segmentos: cervical, dorsal, lombar e, na verdade, sacrocóccix. Então, são aí, na verdade, 4 segmentos, fazendo nosso ajuste, a nossa correçãozinha, tá? Vamos caminhando mais um pouquinho. Então, vamos lá. O nosso crânio, quando nós falamos do crânio, que está aí no nosso esqueleto axial, o nosso crânio, ele tem uma composição, ele tem estruturas que vão compor a sua anatomia, né? Então, eu começo falando para vocês que a gente tem o osso frontal, esse ossinho aqui da frente. E esse osso da região do crânio é chamado de frontal porque ele está numa região mais à frente, né? Nós temos o osso occipital. O osso occipital está mais na região posterior. Então, nós temos o osso etimoide, né? Mais adentro, assoalhado do nosso, formando aí a base, ajudando a formar a base do nosso crânio. Nós temos o nosso esfenoide. Esfenoide, a gente fala popularmente, nós dizemos que é a asa do morcego, né? Tá continuando a base do crânio. Nós temos os números pares, nós temos temporal, que eu vou dizer região temporal direita e região temporal esquerda. Nós temos essa região, falar, ai, tô com dor na minha têmpora, né? Então, é a nossa região, o que? Temporal. Nós temos os parietais, se fala parietal, são pares, eles tem que ter parietal direito, parietal esquerdo. Então, quando eu penso que eu tenho um osso frontal, um único osso frontal, eu tenho um osso occipital, eu tenho 2 estimoides, eu tenho um esfenoide, tenho 2 temporal e 2 parietais. Esses ossos, eles vão formar o quê? O nosso crânio. Eles vão ser estruturas anatômicas que vão estar fazendo a formação aí do nosso crânio e o crânio para proteger aí a nossa região do encéfalo, né? Então, nós pensamos e acabamos entendendo que eu também vou ter ossos do crânio que vão fazer parte lá da minha face, vão trabalhar em conjunto, mas eu quero que vocês entendam que crânio eu tenho esses ossos específicos. Vamos para a face. Quando pensamos na face, eu penso que temos 14 ossos dispostos em ímpares, que quem é ímpares são o osso, mandíbula e vômito, né? A maioria dos ossos da face, eles vão estar distribuídos em pares, mas nesse momento a gente tem os ossos ímpares, mandíbula e o osso vômito. O osso vômito está logo aqui abaixo, nessa regiãozinha, né, que a gente fala do nariz, é esse ossinho que está quase aqui apontadinho, na pontinha do nariz do nosso bonequinho, né? E temos a região da mandíbula, né? Esse osso da mandíbula, ele é considerado um osso único, né? Sem divisões, mandíbula direita, mandíbula esquerda, não existe isso. Ela é só um osso, ele é chamado de um osso ímpar e ele faz parte aí da nossa face e está no eixo axial do nosso esqueleto. Os números pares. O que a gente tem de números pares? Né? Pares é porque 2. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, né? Então, dentro da face, nós temos aí as conchas nasais. Olha as conchas nasais. As conchas nasais, elas aparecem bem definidas e muito bem delimitadas num exame de tomografia, assim, perfeitamente. Né, numa imagem, a gente pode dizer numa imagem coronal, então eu consigo ver as conchas média, superior, né, inferior, média e superior, eu consigo ver essas conchas, né. Eu tenho
O nasal lacrimal, osso nasal, fica bem aqui, né? A gente consegue fazer até ter uma lágrimazinha, chorar. Então, o zigomático, nós temos a parte zigomática, né? A parte da maxila, tá aí, né? A zigomática, a maxila. E nós temos a região do palatino, né? A região do palatino, ela faz é o céu da boca, né? Aquele nosso céu da boca que a gente fala, ele é chamado de palatino. Então, nós temos aí, dentro do esqueleto axial, a face, e a maioria dos números dos ossos da face, eles se encontram em pares, né? E apenas os dois ossos que não se encontram em pares dentro da face, a gente pode dizer que é o vômero e a mandíbula. Demais, os outros todos se encontram em forma de pares, sempre direito, esquerdo, direito, esquerdo. Aí nós temos um osso chamado um ossinho hioide. Ele é um único osso, está localizado aí na parte anterior do pescoço, logo acima da região que a gente pode dizer, dessa região que é chamada de glote, né, como forma de sustentação. Então, ela vai fazer essa sustentação aí da nossa cabeça, né? Para que a gente não fique com a cabeça extremamente caída. Então, ele faz parte do esqueleto axial, tá? E as divisões do ocioide a gente vai deixar para uma próxima aula. Ele está localizado abaixo da maxila, né? Inferior à frente à coluna cervical. Então, ele ajuda aí dentro da sustentação dessas estruturas. Ele vai estar aí nessa região abaixo da maxila. O que a gente precisa entender? Que o osso hioide, ele faz parte do nosso esqueleto axial. Aí nós temos os nossos ossículos auditivos. Quando eu penso nos ossículos auditivos, aí a gente pensa lá internamente, lá no profundo, lá no interior do seu ouvido, né? E a gente diz, olha, lá dentro eu tenho quem? 3 ossinhos primordiais, né? E eles estão em pares, porque eu tenho do ouvido direito e tenho do ouvido esquerdo, né? O martelo, a bigorna e o estribo. Claro que quando o som bate, eles se movimentam e você consegue interpretar o que a gente fala, o que a gente está falando, né? Esses são os ossos, eles fazem partes, aí eles estão dentro do nosso esqueleto axial, tá? Então, os ossículos auditivos, eles são 3, estão distribuídos aí no ouvido interno, e aí nós podemos dizer que esses ossículos se movimentam, né, com a vibração do som, fazendo com que nós conseguimos entender a palavra. Esses ossos, eles são chamados de martelo, bigorna e estribo. E é muito comum a gente dizer, né, que eles fazem parte do nosso esqueleto axial por estarem no centro aí do nosso corpo. Aí chegamos mais um pouquinho, descemos mais um pouquinho. Nós vimos a cabeça, vimos a face, vimos a parte auditiva e agora nós vamos chegar na coluna. Quando nós falamos da coluna vertebral, eu tenho que pensar que ela é dividida em 26 ossos, né? E da seguinte forma, olha, o segmento da coluna, ela faz parte para dar sustentação ao nosso corpo. A coluna, ela é proteção lá da nossa medula óssea. E ela vem desde a base do crânio até a região inferior, né? Passando aí da nossa região do quadril. Então, quando falo da coluna, eu tenho que aprender a dividir a coluna. Porque que chega mais na frente, a gente pode dizer, o médico diz, olha, a coluna cervical, uma lesão na coluna cervical, olha, na dorsal. E aí, nós não sabemos nem para onde vai, nem para onde vem. Agora, a partir desse momento, você já consegue entender, desse início, aonde é a coluna, como está disposta essa coluna, né? Esse segmento que segue, né? Desde a base do crânio até a região do cóccix do nosso paciente, é aí a coluna vertebral dele, é chamado de coluna vertebral.
Então, quando pensarmos, e a gente trouxe bem coloridinho para vocês, quando nós olharmos uma imagem ou formos estudar, né, eles fazem parte, a coluna faz parte do nosso esqueleto axial, eu já entendo que eu já começo a dividir essa coluna. Essa coluna eu não posso chamar ela só apenas de coluna. Então, eu tenho que fazer a sua divisão, eu tenho que nomear. E nomeando essa coluna, eu posso dizer que eu tenho 7 vértebras cervicais. Sendo que as 2 primeiras, atlas e ápice, lá na base do crânio, elas são de forma fundidas, elas são de formas casadas, elas não se separam nunca, né? Então, nós temos 7 vértebras cervicais, eu posso chamar de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Aí você observa, a C7 ela tem uma proeminência maior, mais elevadinha, ela é mais, ela tem uma proeminência, ela é mais curvadinha do que as outras cervicais, que são mais encurtadas. Isso daí são as proeminências, são a saliência dela, né? Eu tenho também, descendo mais um pouquinho, essas são as cervicais. Então, ela começa na base do crânio, lá de atlas, ápice, né? E eu já chamo ela de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. C7 terminou, porque eu só tenho 7 vértebras cervical. Mas eu tenho, descendo, dando continuidade, eu tenho 12 vértebras torácicas. Quando eu falo de 12 vértebras torácicas, eu estou dizendo para você que são 12 vértebras dorsal. É a mesma coisa, é a mesma linguagem, é o mesmo pensamento. Então, seguindo, eu tenho 7 cervical, 12 vértebras torácicas, tá? E das vértebras torácicas saem os arcos costais, né? Do ser humano, do indivíduo. Descendo mais um pouquinho, eu tenho o quê? 5 colunas, 5 vértebras lombares, né? Essas 5 vértebras lombares que nós temos, elas sustentam o peso do nosso corpo. E nós vamos observar que essas vértebras lombares, elas são mais resistentes, elas são mais grossas, elas são mais densas do que as outras vértebras. Por quê? Porque a função dela é sustentar o nosso peso. A função dela é nos dar movimento, para sentar, para levantar. Então, ela vai nos dar essa mobilidade. Descendo mais um pouquinho, nós temos a região do sacro. A região do sacro coxígena. Por quê? Lá no finalzinho, e aí você está olhando bem aqui no finalzinho, lá bem na pontinha, aqui de vermelhinho, ela é uma região onde ela tem 3 ossinhos. E eles são todos fundidos, todos coladinhos no outro. E essa região, ela é chamada de cóccix. Então, nós chamamos a primeira região de sacro, essa região que parece uma casinha, um coraçãozinho, ela é chamada de sacro e logo abaixo nós chamamos de cóccix. Então, junta tudo e chama sacro-coccígea. Sacro-coccígea, que é essa regiãozinha. Então, isso aí, todo esse segmento que nós acabamos de conversar, da coluna, fazem parte do nosso esqueleto axial, tá? Então, vou passar mais um pouquinho. Subindo, vamos mudar mais um pouco nossa história. E vamos pensar no esqueleto axial. Mas eu tenho que interligar meus arcos costais, porque ele não pode ficar solto. Então, quando eu interligo esses arcos costais, eu tenho uma estrutura nesse arco, chamado de osso externo. Ele fica bem aqui no centro, né? E esse osso, ele é localizado na parte anterior da região torácica. Ele tá lá. Ele tá para fazer a união dos arcos costais do nosso paciente, ajudar a dar aquela mobilidade na inspiração e na expiração. Ele se divide, ele tem suas divisões, né? De manúbio, corpo e processo tifoide. Então, ele se divide. Manúbio, corpo e bem aqui embaixo o processo tifoide, tá? Então, eu tenho essa estrutura do osso externo e ele tem a sua função. Ele sustenta a clavícula
formando aí da caixa torácica. Então, ele serve como forma de complemento e sustentação. Ele vai sustentar a clavícula, mas ele também vai ajudar a formar a caixa torácica. É aquilo que eu conversei. Ele vai concluir, vai fechar, porque esses arcos costais, eles estão saindo lá da vértebra da coluna torácica, né, até chegar aqui na frente. Quando chegar aqui na frente, eles se encontram. Claro que a gente vai ter algumas regiõezinhas aqui que vão ser cartilagens, né? Vai ser cartilagens, mas ele se encontra e a função dele é dar essa sustentação, é sustentar a clavícula e formando essa caixa torácica, né? Como forma aí de proteção dos nossos órgãos internos. Então, o osso externo, ele também está no centro da nossa estrutura, então ele também está fazendo parte do nosso esqueleto axial. Olha as costelas aí, tanto que a gente já vem conversando delas, né? Mas as costelas, elas são 24 ossos, né? Considerados 12 pares de cada lado. Temos 12 costelas da direita e 12 costelas da esquerda. Por isso que a gente acaba formando esses 24 ossos. Claro que as costelas, elas têm a função de proteção. Protegem quem? Os pulmões, né? E protege o nosso coração. Ela vai proteger esses órgãos internos, né? Que são órgãos vitais. Ele vai fazer essa proteção no nosso corpo. Claro, ela tem a sua movimentação? Tem, ela expande, né, contrai, ela faz esse processo. Quem ajuda ela a fazer esse processo são as cartilagens que estão interligando o osso externo e a própria costela. Nós vamos observando que, se você observar, nós temos uma diferençazinha de tons. E esses tons mais claros, eles querem dizer que nesses locais é mais cartilaginoso, é uma cartilagem, não é osso mesmo. Porque se realmente fosse osso, então nós não conseguiríamos expandir a nossa caixa torácica, nós não conseguiríamos encher esse pulmão de ar e inspirar e expirar, né? Não conseguíamos encher e esvaziar para poder trabalhar esse processo respiratório, né? Então, tá aí nossas costelas, nossos arcos costais, podemos falar dessa forma. Tem 12 ossos, eles são divididos em 12 pares, né? 12 do lado direito e 12 do lado esquerdo. Estão divididas entre as verdadeiras e as flutuantes e as falsas. Quando eu falo verdadeiras, eu estou falando daquelas que são ossos mesmo. Eu estou falando das flutuantes, eu estou falando das partes cartilaginosas. E eu estou falando das falsas. Quem são as falsas? As falsas são duas pequenininhas que nós temos embaixo, que elas não chegam a se interligar com o osso externo. Então, elas são chamadas de falsas por causa disso, que elas não vão conseguir interligar. Então, é como se elas estivessem ali só para proteger, né, a região dos rins, né, a gente fala assim. É só para uma proteção. Então, elas chegam até uma parte, até o meio, elas não chegam até o final. Então, elas são chamadas de falsas. Tranquilos? Vamos lá. As 7 costelas verdadeiras são as superiores, que você olha, ela quase não tem nada de cartilagem, quase nada de cartilagem. Então, elas são verdadeiras. Eu posso dizer que elas estão lá, são praticamente ossos, né? Ela é bem pouquinha a cartilagem dela, você vai observando que as demais embaixo vai de forma aumentando. As costelas que ligam o externo por cartilagens são próprias e individuais. Então, olha a característica das costelas que vão ligar-se por cartilagens, né? Ao externo. Então, elas vão ter características próprias e individuais. Essa é a característica das nossas costelas. As costelas falsas são 3, ligadas por pares ao externo por uma única cartilagem. Olha. A única cartilagem. Eu tenho uma única cartilagem fazendo a ligação das 3 em um único segmento, vamos dizer assim, em uma única
cartilagem. Então, essas 3 últimas costelas aí são chamadas de falsas verdadeiramente, tá? E as 2 costelas flutuantes, né? São 2 pares que se ligam ao osso externo. Então, a gente tem as 2 que são chamadas de flutuantes e estão aí distribuídas dentro do nosso esqueleto axial. As extremidades anteriores são de forma livres, né? Dentro das costelas. E isso quem relata pra gente é Santos, 2014, página 21 a página 22. Então, dentro das costelas, nós já aprendemos. Ela faz parte do nosso esqueleto axial. Ela está dividida com 12 pares de costelas. Temos 24 ossos, né? Aí, nessas costelas. Elas protegem nossos órgãos vitais, nossos órgãos internos. Nós temos flutuantes, falsas, né? Nós temos a parte das extremidades, as cartilagens que vão estar interligando aí com o osso do externo. Então, dentro desse mundo das costelas, você vai observar que nós temos várias coisas que podemos relatar sobre ela. Vamos passar mais um pouco? Vamos lá para o esqueleto apendicular? Dentro do esqueleto apendicular, ele é composto por um total de 126 ossos. Então, quando você ouvir essa palavra, esqueleto apendicular, vamos pensar nas cinturas. Eu tenho cintura escapular, porque está ligado na minha escápula, e cintura pélvica, que está ligada na minha pelve, nos meus membros inferiores. Dentro desses esqueleto apendicular, eu tenho meus membros superiores e os meus membros inferiores. Então, falei do esqueleto apendicular, olha a ideia, né? Do apendicular parece que está pendurado, né? A ideia é essa. Nós estamos aí pendurados nas nossas cinturas. Então, é só para dar aquele entendimento, para você não esquecer mais essa palavra, que é apendicular, né? A palavra apendicular está falando dos membros superiores e membros inferiores. Então, olha só, forma a estrutura que permite o esqueleto os movimentos. Então, se eu me movimento, se eu tenho esse movimento, é permitido, né? Por quem? Pelo meu esqueleto apendicular. Porque ele me ajuda a dar impulso, ele ajuda a me movimentar. Eu tô aqui, ó, conversando com vocês, há tem tempo que eu mexo os braços, mexo as pernas, né? Então, a gente vai ver que o esqueleto apendicular, ele vai dando esse impulso nos movimentos pra gente realmente. Então, eu tenho o esqueleto apendicular dos membros dos superiores, né? Porque eu estou falando de superiores de direita e de esquerda. Então, quando eu penso, vamos pensar de cima para baixo, né? Dos membros superiores, eu penso na clavícula. Quando eu penso na clavícula, esse pequeno osso que nós temos, direito e esquerdo, né? Fazendo essa sustentação, que eles fazem parte dessa cintura escapular. Eu penso que ele tem 2 ossos, ele tem o osso da direita e o osso da esquerda. É claro que a clavícula ela é subdividida, ela tem suas divisões próprias. Mas eu tenho um outro osso, que é um osso chamado de escápula, está nessa região, situado na região posterior. E a escápula ela serve como sustentação e proteção. Claro que a escápula ela é um osso que tem do direito e tem do lado esquerdo. Então, nós vamos ter ele de dois lados. São ossos pares, né, dos membros superiores. Descendo mais um pouquinho, eu tenho mais 2 ossos. Então, desci bastante, né? Porque o húmero está mais em cima. Mas eu tenho eu tenho una e tenho o rádio. Prof, como é que eu vou identificar essa una e esse rádio? Sabemos que o rádio é a região da anteninha, então o rádio ele está sempre disposto aqui, ó, para a direção do teu dedo, que a gente fala que é o primeiro dedo, né? O teu dedão, ele está aqui. Então, esse é parte do rádio. A una está aqui, nessa direção, que é o teu 5º dedo, né? Aí vai depender se é da mão direita, se é da mão esquerda, mas eles estão aí de forma distribuída. E eles estão fazendo parte do nosso esqueleto apendicular.
Tranquilos? Aí nós temos o húmero, um único osso, né? O húmero é um osso mais forte, que a gente fala, é o osso do braço, mas ele é chamado de húmero, ele tem nome, né? Nós temos também o osso do carpo. O osso do carpo tem 16 ossos. Capitato, amato, né? Piciforme, piramidal, eles estão todos de forma distribuída nessa região do carpo, a região carpal. Essa regiãozinha aqui que a gente fala, o teu punho, né? Então, nesse punho, a gente consegue, né, dizer, é a minha região do carpo, minha região carpal, tá? Dentro ainda do esqueleto apendicular, dos nossos membros superiores, nós temos aí quem, prof? Os nossos metacarpos. Não falei do carpo? Agora nós temos quem? Os nossos metacarpos. Os nossos metacarpos, eles são distribuídos em 10 ossos, né? Primeiro osso, que vem desse primeiro dedo, né? Metacarpo. Segundo, terceiro, quarto e quinto, metacarpos. Então, quando nós falamos que temos 10 ossos, é porque eu tenho a mão direita e da mão esquerda sendo aí interligados, sendo somados, né? Todos esses valores. Nós temos as falanges, né? E dentro das nossas falanges, nós temos 28 ossos ao total de todas as nossas falanges. Quem são as falanges? As falanges já são a parte dos nossos dedinhos, né? E aí eles ainda são subdivididos. Falanges, aí falange proximal, falange medial e falange distal. Os 4 dedos. Quando eu falo de um dedo que é o primeiro dedo, eu estou falando só apenas de falange proximal e de falange distal, porque ele não possui a falange média, ou medial, ou intermédia, como queira falar. Então, nós temos aí essa distribuição aí. Esses membros superiores estão dentro do nosso esqueleto, chamado de esqueleto apendicular. Fixados aonde, prof? Fixados na nossa cintura escapular. É aí que eles estão localizados, é aí que eles estão fixados, é aí que eles se encontram, né? Olha, aí nós temos o outro esqueleto. Esqueleto apendicular, mas agora dos membros inferiores. Assim como nós vimos dos membros superiores, eu também tenho dos meus membros inferiores. E aí eles estão fixados aonde? Eles estão fixados na nossa cintura pélvica. Então, começando, já temos os ossos do quadril. Quando eu pensar nos ossos do quadril, eu tenho essa arquitetura dos ossos do quadril. Eu tenho a asa do ilíaco, né? Eu tenho a sínfise púbica dentro do quadril. E vai montando, porque ela tem a sua arquitetura própria, né? O seu desenho próprio. Então, eu tenho no quadril, a gente vai considerar que 2 ossos, porque eu tenho um ilho direito e um ilho esquerdo. Então, eu posso dividir ela no meio e dizer eu tenho o púbis direito e o púbis esquerdo. Então, eu posso fazer isso dentro dessa arquitetura que é chamada de quadril. Nós temos o fêmur. O fêmur é um osso longo, né? É um osso de estrutura longa, onde ele é dividido em diáfase e epífises, né? Mas o fêmur, ele também nós temos dentro da nossa anatomia humana, temos 2 ossos, né? Um fêmur direito e um fêmur esquerdo. Tá dentro aonde, prof? Tá dentro do esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular, cintura pélvica. Então, vocês não vão esquecer, vamos sempre fazendo essa diferença, sempre tá falando isso, que é para vocês poderem estar tendo entendimento, tá? Esqueleto apendicular, aí a gente tem membros inferiores, mas agora eu tenho a perna, né? A perna, isso. E a perna, ela se divide em quem? Em fíbula e a tíbia. Cada perna tem uma fíbula e uma tíbia, né? E são 2 ossos cada um. Então, tenho 4 ossos da perna, né? Porque eu tenho 2 fíbulas e 2 tíbias, quando eu pensar em direito e
esquerdo, quando eu pensar nessa divisão. Tranquilos? É um osso de sustentação, é um osso que nos dá firmeza para andar, para caminhar, né? Claro que se fraturar um, fratura o outro, vai dar problema. E nós temos que pensar sempre a tíbia, a fíbula, é a mais fina, né? E ela está disposta para a região mais externa do corpo. Para a região mais interna, nós temos aí a nossa tíbia. Então, mais grosso, né, mais alargado, que dá mais sustentação, tá? Vamos caminhando mais um pouquinho. E aí nós temos, dentro desse mundo dos esqueletos apendiculares, dos membros inferiores, né, fixada aí na nossa cintura pélvica, nós temos a patela. Nós temos duas patelas. A patela, ela também é considerada como um osso sesamoide. E essa patela, ela está, você sente que ela é meio soltinha, ela é só presa por ligamentos. E ela serve como sustentação, ela serve como proteção, né, para evitar o atrito, né, dessa região do joelho. Mais embaixo nós temos a região do tarso. E aí a gente diz, no tarso são 14 ossos, né, distribuídos nessa região do tarso, lá no teu pé, né, na região próximo do tornozelo. Então esses ossos, eles estão aí de forma distribuída em conjunto para dar sustentação e ajudar na movimentação, na locomoção do indivíduo. Então, a gente tem essa distribuição aí, tá? Olha, ainda dentro do esqueleto apendicular, né, dos membros inferiores, nós temos a região do metatarso. E aí a gente não pode confundir. O metacarpus são nas mãos. Os metatarsos são nos pés e eles estão distribuídos por 10 ossos. Olha, o metatarso é o que antecede os dedinhos do pé. A gente pode dizer dessa forma. O metatarso é o que antecede os dedinhos dos nossos pés. E as falanges? As nossas falanges, ela é composta por 28 ossos. Da mesma forma que a gente tem a ideia que as nossas falanges lá nas mãos, né? Nós temos a divisão de proximal, média e distal nos pés também. Nós vamos ter falanges proximal, médias e distal, sendo de forma distribuída. Claro que somando todas essas falanges dos nossos pés, elas acabam dando 28 ossos. Prof, a gente serve para que esses ossos? Para dar sustentação, para na hora que caminhar, eles são os que mais sofrem, porque eles recebem todo o corpo, todo o peso do nosso corpo, toda a carga do nosso corpo, e eles acabam, né, como diz, sofrendo um pouquinho mais, ficam mais doloridos se você ficar um dia inteiro em pé, né, se caminhar muito, se chuta algo com muita força, também tem fraturas, existem fraturas e fraturas de pé. A gente vê muitas fraturas de pé em pacientes que estão manobrando motos, né, motocicletas. Então, eles ocorrem muitas fraturas, muitas luxações ocorrem nos pés e a gente pode dizer que eles são regiões resistentes, não são tão sensíveis, não quebram com tanta facilidade, né? Mas a gente diz que lá no pé eu tenho a região do tarso, do metatarso, diferente das mãos, que nas mãos eu tenho a região tarsais, e aqui as falanges, né? E as falanges eu ainda posso dividir. Falange proximal, média e distal. Tranquilos aí? Eu espero que tenha dado para aprender um pouquinho da nossa aula, né? Dado continuidade. E a gente fica por aqui. Até a próxima.